Ora, bem-vindos à casa do Senhor, irmãos. Welcome to the house of the Lord. Nós agora vamos começar o nosso culto em oração. We'll start our service in prayer. Vamos ficar de pé toda esta hora. I rejoiced when they told me to come into the house of the Lord. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. And it is a joy to be here in this place to worship you. E é uma alegria estar aqui neste lugar para te adorar. You have done wonderful things in our lives, Tu tens feito coisas maravilhosas na nossa vida, even though we don't deserve them. muito embora nós não mereçamos. We thank you for your Son, Jesus Christ. Nós te agradecemos pelo teu Filho, Jesus Cristo. He is your gift to us. Ele é o teu presente para nós. Thank you that He died and paid the debt of our sins. Obrigado porque Ele morreu e pagou a dívida dos nossos pecados. And thank you that He resurrected from the dead and gave us hope of eternal life. E obrigado porque Ele ressuscitou dos mortos e nos deu a esperança da vida eterna. And thank you for the promise that you give to us, I will never leave you nor forsake you. E obrigado pela esperança que Tu nos dás e pela promessa que Tu nos dás de que nunca nos deixarás nem nunca nos desampararás. Heavenly Father, we pray that you prepare our hearts this morning as we are worshiping you and meditating upon your word. Pai, prepara os nossos corações esta manhã enquanto nós meditamos e louvamos a Tua palavra. Help us to have an open heart to listen to your voice. Ajuda-nos a ter uma mente e um coração aberto para receber a Tua palavra. Once again, Lord, we commit into your hands those among us who are physically sick. Entregamos ao Teu cuidado, Pai, aqueles do meio de nós que estão fisicamente doentes. And we pray that you bring healing according to your will and for your glory. E traz a cura aos seus corpos de acordo com a Tua vontade e para a Tua glória. Strengthen their hearts, we pray, as they trust in you. Alinha os seus corações, Pai, enquanto eles confiam em Ti. We also commit those in our midst who are spiritually weak, they need your help. Também entregamos ao Teu cuidado aqueles que estão espiritualmente doentes, Senhor, precisam de Ti. Bring revival according to your will. Traz um reavivamento de acordo com a Tua vontade. Heavenly Father, we commit into your care the missionaries that we support. Pai, entregamos ao Teu cuidado os missionários que nós suportamos. We pray that you encourage them, strengthen them, and help them to do your work. Encoraja-os, dá-lhes força e ajuda-os a fazer o Teu trabalho. And we pray that this morning, Lord, you'll help us to exalt your name in this place. E ajuda-nos esta manhã a exaltar o Teu nome neste lugar. We pray this in the name of Jesus. Amen. Em nome de Jesus. Amém.
Estamos aqui para louvar ao Senhor. We're here to praise, and this is the translation to that song that we've been singing in English, the praise. And finally, we found a translation in Portuguese. God bless the souls of those who are translating. And now we're gonna just tone it down, and we're gonna sing a prayer. Ok? Agora nós vamos mudar o ritmo completamente, vamos cantar uma oração. Então pensem nas palavras que estão a cantar, cantem-nas e pensem, porque é verdadeiramente uma oração que estamos a fazer. We can sing while we can pray while we sing, right? This is a prayer song. So think about what we're singing. Vamos proceder ao levantamento das ofertas, contudo, agradecer que irmãos que passem de pé para que se faça uma oração em relação a essas mesmas ofertas e depois o irmão Mário vai fazer o levantamento. Todos os Pai, queremos pedir que sejas bom para nós e que de facto uses estas ofertas que são dadas no coração por todos os crentes, por todos os irmãos, para que sejam utilizadas dentro da tua obra, Senhor, para satisfazer todos aqueles que necessitam.
Em nome do Filho amado, peço e agradeço. Amém. Pode sentar. Ora, senhores e irmãos, vamos colocar de pé para louvar o Senhor com 2 hinos. Não sei o que dizer e seguidamente firmeza. Irmãos, ainda de pé, então, procedemos com o seguinte hino, que é firmeza. Estão firmados no Senhor.
vamos pedir. Temos que pedir à irmã Natália que venha ler a leitura bíblica de Deuteronômio de 4, de 15 a 31, e depois a irmã Andrés trará a mensagem. Bom dia, irmãos. Guardai, pois, com diligência a vossa alma, pois semelhança nenhuma vistes, no dia em que o Senhor, vosso Deus, é Herobe, falou convosco, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais alguma escultura semelhante, de que haja de imagem figura de macho ou de fêmea, figura de algum animal que haja na terra, figura de alguma ave ligeira que voa pelos céus, e a figura de algum animal e algum que estejas nas águas debaixo da terra, e não levantes os teus olhos aos céus. Vejas o sol e a lua, e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejais impelido a todos os povos debaixo de todos os céus. Mas o Senhor vos temeu e vos tirou do forno de ferro de Egito, para que lhes sejais por povo, herdeiro, como neste dia se vê. Também o Senhor se indignou contra mim, por causa das vossas palavras, e jurou que eu não passaria o Jordão, e que não entraria na boa terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança. Porque eu nesta terra morrerei, não passarei o Jordão, porém vós o passareis, e possuireis aquela boa terra. Guardai-vos de que vos esqueceis do concerto do Senhor, vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. Porque o Senhor, teu Deus, é um fogo que consome, um Deus zeloso. Quando, depois, guardares filhos e filhas de filhos, e vós envelhecerdes na terra, e vós corromperdes, e fizerdes alguma escultura semelhante de alguma coisa, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, e fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar à ira, hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, o qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongueis os vossos dias na terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongueis os vossos dias nela, antes sereis de todos destruídos, e o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em números entre as gentes, e as quais o Senhor vos conduzirá, e ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira conduzida, e ali servirei a deuses que são obra de mãos e de homens de madeira e pedra, que não vêm, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Então dali buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma, quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virás para o Senhor, teu Deus, e ouvirás a sua voz, porquanto o Senhor, teu Deus, é Deus misericordioso, e não te desamparará, nem te destruirá, nem se esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. Isso foi a palavra do Senhor. Mais uma vez, bom dia, irmãos. Bom dia, amigos. Então, queria também dar as boas-vindas às pessoas que mais tarde vão estar a ver este culto através da internet, que todos vocês possam ser abençoados.
Ora, muito bem, temos aqui então esta passagem, o título da mensagem é Como Evitar a Idolatria. E lemos o capítulo 4 de Deuteronômio, do versículo 15 ao versículo 31. Quero-vos dizer que o principal propósito do livro de Deuteronômio é lembrar aos israelitas de sua aliança com Deus, enfatizando a necessidade de fidelidade e obediência. A mensagem também aqui, dos 15 ao 31, serve como uma reafirmação da lei, não apenas para uma nova geração que estava prestes a dar entrada na terra prometida, né? Mas também como uma forma de encorajá-los a amar e obedecer a Deus em seu novo lar. O livro de Deuteronômio também destaca as consequências da obediência e da desobediência às leis de Deus. Portanto, aqui Moisés está aqui num lugar que se chama Moab, planícies de Moab, e ele aqui está instruindo o povo, está recontando tudo aquilo que eles passaram ao fazer aquela travessia no deserto. Ele está preparando eles para que quando eles entrarem na terra prometida não se esqueçam da lei de Deus. Right? A palavra lembrar é uma palavra muito importante na Bíblia. Nós temos que lembrar. Né? E vamos ver aqui durante a mensagem aqui, a gente vai ver como essa palavra precisa, que a gente precisa de prestar atenção, lembrar, né? Portanto, aqui Moisés já sabe que Moisés não vai entrar na terra prometida. Ele já sabe isso. E esta passagem aqui também serve de uma despedida de Moisés ao seu povo, né? Portanto, a secção do versículo 15 ao 31 começa com uma exortação para evitarem a idolatria. A gente vai ver algumas coisas aqui que Moisés diz que vai servir de lição para nós próprios como evitar a idolatria. Right? E a palavra lembrar é importante. Right? Nós temos que nos lembrar algumas coisas que Deus fez por nós e isso vai ajudar a nós a evitar a idolatria. Né? Portanto, ele aqui começa com a advertência para aquela geração, né? Não só para aquela que vai entrar, mas para nós também. Hoje em dia a idolatria é aquilo que há mais. Né? O povo está idolatrando todos e tudo. Né? Idolatrando os autores lá de Hollywood, idolatrando fulano, cicrano, né? Coisas na sua própria vida. Right? E estão deixando Deus de lado. E se há alguma coisa que ofende a Deus e irrita Deus, é a idolatria. A semana passada nós, esta semana ainda, right? Estamos no último dia da semana. Na quarta-feira tivemos um estudo que nos ensinou que a idolatria, o que é que a idolatria faz, as consequências da idolatria. Quando o filho de Salomão, ele incitou o seu povo à idolatria e a gente vê o castigo que Deus manda por causa disso, né? A idolatria é uma coisa muito séria. A idolatria é uma coisa trágica, né? E nós temos que ter cuidado porque a idolatria entra nas nossas vidas suavemente, né? A gente às vezes até não se apercebe disso, né? Portanto, temos que ter cuidado com isso. E aqui a advertência que Moisés faz é porque até Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele já sabia que aquele povo ia idolatrar, ia fazer coisas que não eram agradáveis a Deus. E Deus promete lá no capítulo 28, diz que
Deus os tiraria da sua terra se eles não obedecessem à lei dele. E Deus fez isso. Né? Deus tirou-os da sua própria terra. Primeiro foi a parte norte, né, das 10 tribos que foram levadas pelos assírios em 722 a.C. e anos depois, 605 a 587, as últimas 2 tribos da parte sul foram também levadas para o cativeiro. Né? Portanto, saíram até da sua própria terra. Isso são consequências da idolatria. Deus não, como os nossos irmãos brasileiros dizem, não pega leve na idolatria. Right? Amém? Só ele aqui, Moisés aqui, lembra mais uma vez que não poderia entrar na terra prometida. E ele não poupa de falar nisso, não? Diz assim no versículo 22. Porque eu nesta terra morrerei, na terra onde eles estavam naquele momento. Não passarei o Jordão, porém vós o passareis e possuireis aquela boa terra. Moisés foi punido por Deus e não entrou na terra prometida, porque Moisés desobedeceu a Deus. Até o grande líder daquela nação, Deus podia ter dito: tens sido tão bonzinho, tens feito tudo bem, eu vou-te perdoar desta vez. Não, Deus não trabalha desse jeito. O amor de Deus é justo. Right? E há perdão sim. Há perdão sim. Nós hoje temos perdão pela graça em Jesus Cristo. Né? Right? E o povo naquele tempo também tinha. Né? Mas há certas coisas que Deus não vai deixar passar. O pecado e a desobediência têm que ser punidos. Right? Isso é o outro lado daquilo que as pessoas hoje em dia dizem: Deus é amor. Deus não vai punir ninguém. Qual é o Deus que vai castigar uma pessoa se Deus é o Deus de amor? Né? Mas o amor de Deus é justo. Justiça, a gente vê isso muito claramente aonde? A gente vê isso na cruz do Calvário. Né? A gente vê o amor de Deus ali e a gente também vê a justiça, o pecado sendo pago e de que maneira. Né? Right? E de que maneira? Portanto, aqui para começar a exortação, com este objetivo de evitar a idolatria, Moisés repetiu uma observação mencionada já no versículo 12, que diz assim: Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não vistes semelhança nenhuma. Right? O que é que Moisés está dizendo aqui? Moisés está dizendo: vocês ouviram a voz de Deus, right? Mas vocês não viram Deus. Portanto, não há razão para quererem fazer imagens, right? De Deus. Imagens de coisas no céu, coisas na terra, coisas debaixo da terra. Como é que a gente pode fazer uma imagem de uma coisa que a gente nunca viu? Right? Moisés começa por dizer isso já, né? E então, como o Senhor não tem forma física, nenhuma representação física poderia ser tolerada. Deus não tolera isso. Não é? Se a gente for lá para Êxodo 20, nos versículos 3 e 4, olha o que Deus fala: não terás outros deuses diante de mim. Isso é importantíssimo, não é? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Proibição completa de fazer algo que represente Deus, porque Moisés diz: vocês ouviram a voz, mas não viram forma. Não há razão para fazerem imagens, né? Ídolos. O Senhor não é como os ídolos dos povos de Canaã, right? Imagens que eles faziam, levantavam pilares de pedras, adoravam aquelas coisas. Né?
Os israelitas também não deveriam adorar o sol, a lua e as estrelas, coisas que o Senhor teu Deus repartiu com todas as nações debaixo do céu. O sol e a lua, todos os astros, tudo o que está feito ali, pendurado ali no universo. Right? Essas coisas não são objetos de adoração, mas sim objetos para benefício aqui na Terra. Right? Portanto, essa cláusula simplesmente afirma que esses objetos celestes foram dados a toda a humanidade para o benefício físico da Terra e não para serem objetos de adoração. Gênesis 1:14 diz assim: E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Vocês estão vendo que aqui há um propósito para que esses luzeiros sejam postos, para haver diferença entre a noite e o dia, não para adorarem, não para se ajoelharem como pessoas fazem. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Right? O propósito é esse. Right? E há muita gente que adora o sol, adora a natureza e não adora o Criador. Right? A gente hoje vê isso, até já tem um dia, o dia da Terra, né? O dia da Terra. Eu gosto muito quando as pessoas dizem a Mãe Natureza. A Mãe Natureza. É incrível, essas coisas que o homem cria. Esses ídolos, né? É pecado. Right? E Deus se zanga com isso, né? Não só se zanga, como disciplina e também Ele vai julgar e agir, né? Aqui no versículo 20 a gente vê a primeira coisa que nos deve evitar de criar um ídolo ou seguir algum ídolo. Lembra-te da tua salvação. Versículo 20 diz assim: Mas o Senhor vos tomou e vos tirou do forno do ferro do Egito para que lhe sejais por povo hereditário, como neste dia se vê. Aqui o que Moisés está dizendo é que o povo é, de facto, um povo que Deus tirou do Egito, Deus salvou do Egito para ser o quê? Para ser um povo da sua herança, para serem filhas e filhos de Deus. Nós temos que saber a nossa posição em Deus, quem nós somos. Hoje nós somos o quê? Filhos e filhas de Deus através de quem? De Jesus Cristo, right? Que conseguiu seguir esta lei toda. Foi Ele que obedeceu completamente à lei de Deus. É esta aliança que foi feita com o homem, que nunca conseguiu, right? Segui-la, mas Jesus Cristo fez isso. Por isso nós hoje somos um povo escolhido por Deus, né? E somos chamados filhos e filhas de Deus. Só pensando nisso, deve-nos deter de criar ídolos e de seguir a ídolos. Só pensando nisso. Pensa na tua salvação. Right? Como é que Deus te livrou? Te tirou do Egito. O nosso Egito hoje é o mundo, né? Para eles era o Egito mesmo. Right? Escravizados por 430 anos, e nós hoje, sem Cristo, somos escravizados por este mundo. E Ele nos tira para que a gente seja um povo chamado povo dele. Né? Ele vos tirou do meio da fornalha de fundir ferro do Egito. Isto aqui não é que existia não está falando de uma fornalha física, mas sim é uma analogia, é uma metáfora daquilo que o povo passou ali na escravidão. Deus prometeu que um dia iria ao Egito e traria o seu povo do Egito para que eles fossem o seu povo. E Deus fez isso. Deus é fiel. O homem não é fiel. Right? A gente falha, mas Deus não falha. Right? Mais uma coisa para que a gente não procure ídolos. Right? Porque Ele é fiel.
Em vez disso, ele tirou Israel do Egito, foi como tirá-la de um forno de fundição de ferro, uma coisa pesada que estava a acontecer, escravidão, né? Faço ideia, as famílias vivendo ali ao lado das casas dos egípcios e com medo de falarem alguma coisa, com medo de se comunicarem para não levarem ao faraó e às autoridades. Right? Foi um povo que foi escravizado, andou a viver aqueles anos todos ali debaixo daquela pressão que, na analogia, aqui é como se estivessem sendo derretidos dentro de uma fornalha quente, sempre debaixo de pressão. Right? Por isso é que Moisés dá esse exemplo aqui, para que a gente tenha um pouco de visão o que é que aquele povo passou ali, né? E nós estávamos sujeitos à mesma coisa no mundo, né? É tão bom a gente estar... Como é que a gente pode criar ídolos para nós e seguir a ídolos se nós temos um Deus que nos tirou deste mundo e nos pôs aqui na família dele, né? Neste ambiente em que nós estamos hoje aqui, com irmãos e com irmãs, amando uns aos outros. Eu não tinha isso no mundo quando estava no mundo, né? Right? Tenho que me lembrar disso. Quando a minha carne tenta e os meus desejos seguir outras coisas, eu tenho que me lembrar disso, o que Deus fez por mim, né? Right? E é isso que Moisés está a dizer. Lembrem-se da sua salvação. 1 João 3:1 diz assim, até João fala nisso: vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus, e em realidade somos filhos de Deus. Por esse motivo o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Right? João está dizendo aqui, é um privilégio que nós temos, né? Que Deus nos tirou deste mundo e nos fez filhos dele. Right? Isso é suficiente para a gente ter gratidão até à hora da nossa morte, né? A Deus. Portanto, Israel era como a herança de Deus. Como a herança de Deus é vista no Salmo 78, 62. Não vamos ter tempo para ver isso tudo. Em Isaías 19, 25, lá fala também que o povo, os israelitas eram a herança de Deus, né? E nós também somos, né? Por extensão, né? Deus havia prometido a Abraão que a terra de Canaã se tornaria a terra da sua descendência. E ele não falhou nisso, né? Uma geração morreu pelo deserto, mas a outra entrou, né? Portanto, coube aos israelitas como sua herança, a terra se tornou a sua propriedade. Usando esta figura, Moisés afirmou que Deus havia tirado Israel do Egito para que eles fossem seu próprio povo. Né? Nós pertencemos a Deus, só. Né? E Deus é ciumento. Não é o ciúme que a gente tem uns com os outros. É um ciúme diferente. Deus não quer compartilhar nada de nós com alguém. Nós somos exclusivamente dele. Right? Isso é maravilhoso. Quando a gente sabe disso e se percebe disso, né? Só a igreja tem esse privilégio, né? Aqui também no 21, olha o que diz aqui, quando ele diz assim: também o Senhor se indignou contra mim por causa das vossas palavras. Mas aqui está dizendo que não vai entrar na terra prometida por causa das palavras também do povo. O povo incitou o pobre de Moisés a fazer o que ele fez. Em vez de falar com a rocha, bateu nela e ainda disse: será que a gente não pode dar água para vocês beberem? Ele tirou a glória do seu Deus para ele próprio. Deus não aceita isso. Deus nunca vai dividir a sua glória com ninguém. Nem com Moisés. Ele ia fazer isso. Moisés está no céu, com certeza. Mas não viu a terra. Ele viu de longe. Right? Só de longe. Né? Ele está dizendo aqui, até os líderes são punidos. Né? Right?
Ele disse e jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na boa terra que o Senhor, teu Deus, te dará por herança. E eu faço ideia o desapontamento, a tristeza de Moisés em saber isso. Um homem que trouxe aquele povo durante 40 anos por aquele deserto, que sofreu todos os mimimis deles e a murmuração e tudo isso, e chega ao final e ele não entra na terra prometida, né? Terrestre, né? Portanto, ele morreria em Moab, né? E pela terceira vez ele diz a eles que não entraria. O versículo 22 a 24 aqui, Moisés está falando, não te esqueças da aliança. Right? A aliança deste povo era através da lei. A nossa aliança é uma aliança de quê? De graça. Right? Da misericórdia, da compaixão de Deus através do seu Filho. Né? Não podemos esquecer isso. A graça de Deus que nos salvou, right? Do nosso pecado, que nos tirou do caminho da perdição, né? Para que nós pudéssemos ter vida eterna com o Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Não te esqueças também da ira de Deus. O 24 diz assim, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Né? Deus tem zelo pelas coisas que são dele. Ele toma conta das coisas que são dele. Right? Por isso é que a gente deve guardar os nossos tesouros é no céu. Aqui na terra vão desaparecer. Right? Eles vão desaparecer, mas no céu eles estão bem guardados. Porquê? Porque Deus cuida. Né? Deus é um Deus ciumento. Né? Ele não compartilha aquilo que é dele com mais ninguém. E nós somos dele. Nós somos filhos e filhas deles. Nós temos que se lembrar que a nossa posição em Deus é uma posição de filhos e filhas. Deus não pode tolerar a adoração de ninguém ou de qualquer outra coisa por parte do seu próprio povo, porque essa adoração é a essência do pecado e da autocorrupção. Eu acredito que o princípio de todo o pecado é idolatria. Right? Quando a gente se afasta de Deus e começa a adorar outras coisas que não vêm dele. Por isso é que o primeiro mandamento é isso. Não terás outros deuses. Right? Ele avisa logo isso no primeiro. Né? 25 a 28. Diz assim, quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura semelhante de alguma coisa, e fizerdes mal aos olhos do Senhor para o provocar à ira. Right? Moisés está dizendo, quando a gente gerar filhos, tiver filhos, uma maneira de evitar a idolatria é de passar estas coisas para eles, para que eles aprendam, né? E será que a gente faz isso? Precisamos de fazer isso, né? Para que eles também possam evitar de seguir ídolos, de criar ídolos para eles próprios. Aqui o espírito dos profetas se moveu em Moisés quando ele olhou para o futuro de Israel em relação à adoração a ídolos. Parece que Moisés estava adivinhando que isso ia acontecer e aconteceu. Tanto aconteceu que o povo foi tirado da sua própria terra e foram para países longe, países que eles nem a língua sabiam, foram forçados a adorar deuses feitos pelas mãos dos homens quando rejeitaram o verdadeiro Deus deles, né? Deus os tirou e, é isso que vocês querem? Ok. Right? E leva-os para outras terras distantes, onde a língua não é a mesma e eles são forçados
então verdadeiramente a adorar deuses feitos pelas mãos dos homens. Right? Aqui no versículo 25, ele chamou o céu e a terra, 26, né? Ele chama o céu e a terra como testemunha das coisas que ele está falando. Ele disse assim: hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra, que certamente perecereis depressa da terra, a qual, passado o Jordão, ides possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. E aconteceu. Ele chamou a testemunhas o céu e a terra, como veja quão importantes são estas coisas. Ele disse: isto não é só o meu dizer, isto vai acontecer, né? Vai acontecer. E aconteceu, né? E ainda hoje acontece. O mundo hoje está seguindo ídolos mais do que o próprio Deus. Não querem ouvir falar de Deus. Idolatram o homem, as coisas. Portanto, aqui há uma advertência à destruição contra os israelitas no versículo 26 que acabamos de ler. A dispersão deles entre as nações. O 27 diz assim: e o Senhor vos espalhará entre os povos. E não foi isso que aconteceu. Eles estão entre os povos ainda hoje. Ok? E o Senhor vos espalhará entre os povos e ficareis poucos em número entre as gentes, às quais o Senhor vos conduzirá. Embora alguns voltaram depois dos tais 70 anos, que Deus tinha falado, e voltaram alguns, mas muitos ficaram por este mundo fora e ainda andam hoje. Em 1948 houve aquela grande volta para instituir outra vez um reino israelita, que é a terra que eles têm hoje, né? Através de Inglaterra, e que aconteceu, né? Mas muitos estão espalhados, mas estão voltando, né? A gente vê aviões e aviões cheios de israelitas voltando de volta, o povo de Deus, a promessa, e está-se cumprindo, né? Eles estão voltando cada vez mais, né? Portanto, idolatria, espero que vocês estejam vendo que é uma coisa bem trágica, num povo e em cada individual. Isto aqui não é só para a nação, é para cada um de nós, né? O versículo 28 diz: e ali servireis a deuses que são obra de mãos de homens, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. Vocês não quiseram seguir as minhas leis, mas vão acabar seguindo outras leis, adorando a deuses que não comem, não ouvem, não cheiram, não falam, não respondem. E então no 29 diz: então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando o buscares de todo o quê? Teu coração e de toda a tua alma. É isso que Deus quer. Deus não aceita 99,9%. Ele quer um todo de nós, né? Todo o teu coração e de toda a tua alma, né? 29 ao 30. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. Isso vai acontecer, né? Não é ainda, né? Mas vai acontecer. Quando eles finalmente vão ver quem de facto Cristo era, né? Quando estiveres em angústia e todas estas coisas te alcançarem, então, no fim de dias, te virarás para o Senhor teu Deus e ouvirás a sua voz. O 31 diz assim:
Porquanto o Senhor teu Deus é o quê? Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem te esquecerá do concerto que jurou aos teus pais. E assim, aqui a gente vê a misericórdia, a graça de Deus, que foi isso que nós aceitamos em Cristo, né? Right? Isso já aconteceu connosco. Precisa de acontecer com eles, né? A conclusão chegamos agora ao fim, e eu queria falar mais algumas coisas rapidamente, né? Deuteronômio 4, de 15 a 31, ensina principalmente a importância de adorar somente o Deus verdadeiro. Esse é o único que merece toda a nossa adoração. Mais ninguém. Right? Tudo aquilo que a gente puser antes desse Deus é um ídolo. Marcos, no capítulo 12, versículo 30, diz assim, Jesus Cristo fala: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Isto aqui não resta nada de nós. Right? É tudo. É o nosso ser completo. A gente temos que adorar ao Senhor no nosso ser completo. Nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento que Deus nos deu para que a gente possa fazer isso. Nós somos diferentes de toda a criação de Deus porque nós temos inteligência, nós temos um entendimento que devemos entender esta palavra, por isso Ele nos fez diferente de toda a criação para que a gente pudesse ter um relacionamento com Ele, porque Ele é um Deus do tamanho que Ele é, né? A gente nem imagina quem Ele é, né? Right? Ele nos deu a inteligência que nós temos para a gente compreender isso. Portanto, aqui está envolvido o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento e toda a nossa força. Exatamente, right? Amen, right? Só aqui não há margem para ninguém criar um ídolo, nem seguir um ídolo. Ele não espera menos do que isto. Coração, alma, mente e todas as nossas forças devem ser usadas para adorar a este Deus. Right? Mas esperem, porque a coisa fica mais complicada ainda. Ele também disse: se você amar qualquer membro da família mais do que ele, você não pode ser quem? Seu discípulo. Right? Amar a família é bom, né? Até quando a gente fala nisso, quem é que vai condenar isso? Quem é que vai dizer que não se deve fazer isso? Ninguém. Mas quando a gente põe e mesmo a nossa família à frente de Deus, é considerado um ídolo. Né? Olha o que Jesus diz em Mateus 10, capítulo 10, versículo 37. E aqui é que fica um pouco difícil, né? Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Right? Veja lá. A coisa é séria. Right? Deus não quer 50%, 60%, 70%, 80%. Deus quer nós completos. Right? Isto aqui trata-se de não fazer um ídolo da nossa esposa, dos nossos filhos, dos nossos maridos. Jesus é Deus encarnado, portanto, amá-lo é o mesmo que amar a Deus. Temos que fazer isso. Deus disse: aquele que me ama é aquele que segue o quê? Os meus mandamentos. Não? Portanto, uma maneira de evitar a idolatria é lembrar-se da fidelidade e misericórdia de Deus. Quando a gente se lembra disso, a gente vai pensar duas vezes antes de criar ou seguir um ídolo. Né? Esta passagem também nos lembra que, embora Deus seja misericordioso, Ele também julga
aqueles que se afastam dele e que a fidelidade a Deus leva à bênção. Todo aquele que é fiel a Deus será abençoado. Não é? Enquanto a infidelidade leva a graves consequências. Não é? A gente vê aqui nesta passagem. Irmãos, a idolatria pode ser manifestada de muitas maneiras. Não é só numa imagem. Ela se manifesta, pode ser até em dinheiro, carreira, família, relacionamentos. Tudo isso podem ser ídolos nas nossas vidas. Right? Ou até mesmo as nossas próprias ambições. Right? E essa é a mensagem de hoje. Amém? Eu vou chamar o grupo de louvor para abrir mais uma vez. Né? Vamos terminar em oração. Querido Pai que estás no céu, ouvimos a tua palavra que realmente é muito importante nós pomos a ti em primeiro lugar na nossa vida e não pomos as coisas do mundo nem a nossa família acima de ti. Te pedimos perdão quando a gente falha neste aspecto e pedimos que o nosso amor para contigo possa aumentar e haja mais fervor para ti e amar com todo o nosso coração, com alma e com entendimento. Te pedimos a bênção para cada pessoa que está aqui na igreja e abençoa os nossos irmãos que não podem vir à igreja, conforta os seus corações e ao Senhor. Para pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe até reunirmos aqui outra vez. Em nome de Jesus.